Hoje, com ele, procurador do Estado do Maranhão, Eduardo Nicolau. Prazer recebê-lo. Muito bom, Marcos, estar aqui. Quero te dizer que eu sou procurador de justiça, porque procurador tem procurador de tudo que é lugar. Mas eu sou procurador de justiça do Ministério Público. Maravilhoso. Eduardo Nicolau chegou como procurador de justiça, já que ele, né, se atirou aí em 92, né? Procurador-Geral de Justiça em também, 2020. 20 a 2024. Correto? Corretíssimo. Correto. E fez muitas benesses para a nossa população. É um prazer te receber. É um prazer estar aqui, Max. Para falar de assuntos diversos. E vamos falar um pouquinho dessa história do seu antes de chegar a procurador. Perfeito. Como é que isso aconteceu? Eu sou filho de libaneses. Meu pai nunca sentou numa escola para estudar. Chegou no Brasil com 6 anos de idade, com mais 5 irmãos, pai e mãe. Com 10 anos de idade, ele já estava órfão de pai e começou a trabalhar para sustentar a mãe e os irmãos. E não teve tempo de estudar, mas formou todos os irmãos. Depois casou com mais 4 filhos que ele teve, eu e mais 3. Mas ele sempre foi uma pessoa muito diligente na família. E eu era o filho mais novo. Ele, na verdade, ele queria que eu fizesse medicina com minha irmã, que é a filha mais velha, é patologista. Mas eu detesto medicina, eu detesto hospital, detesto médico. O senhor não gosta de sangue? Eu odeio sangue. Eu não gosto de... Eu nem passo, só passo em hospital quando eu sou obrigado. Nós somos 2. Então, e eu sempre gostei muito de ler. E eu tive um mito na minha família, na minha vida. Eu tive uma pessoa na minha vida que me influenciou muito, que foi um desembargador. Qual é o nome dele? Tácito Caldas, na Roda Paz. E ele foi a força motriz de me empurrar para ser promotor de justiça sem ele saber. Eu fui assistir um júri de um cidadão, de um português que tinha matado o outro na Rua do Sol. Foi o arteiro que matou Melo. Eram 2 sócios que tinham uma casa de bicicleta. E um estava desconfiado de que o outro estava roubando. Aí o arteiro pegou o martelo para abrir uma caixa de madeira. E nessa abertura da caixa, ele abriu a cabeça do Melo. Matou o Melo. E a polícia descobriu aquela história toda. E no dia do júri, eu fui assistir. Eu pedi ao desembargador que eu queria, porque eu queria assistir esse júri lá no Tribunal de Justiça. E fui assistir o júri. Ele pediu para que eu fosse já vestido com roupa de adulto. Porque tu sabe, hoje, Max, a gente não usa mais as roupas de antigamente. Mas antigamente a gente usava aqueles bermudões com suspensório, camisa, gravatinha, borboleta. Hoje não. Hoje o menino já usa calça comprida. Aí eu fui todo vestido socialmente, calça comprida, sapato. Todo a caráter da época. Toda a caráter da época. Camisa manga comprida. E umas 10 horas da noite, mais ou menos, o júri terminou. E ele perguntou para mim: meu filho, o que é que tu mais gostou? Eu disse: o que me impressionou foi o promotor de justiça. E vou te contar mais uma rápida. O promotor de justiça da época foi o Dr. Siguins. Você acredita que a neta dele é minha assessora? Acredito. Renata, engraçado, né? Como é a vida. Então, o que acontece? Eu voltei de lá apaixonado pelo que eu ouvi e pelo que eu vi. Porque tu sabes que um promotor de justiça, para fazer um júri, ele tem que ser um pouco ator também, né? Sim. Porque são 7 testemunhas que você tem que... o poder, a gente tem que ter o poder do convencimento. Mas esse convencimento, Max, não é só falar. É falar, é chorar, é gritar, é imitar. Eu fiz muito isso no interior, quando eu era promotor no interior. Então, o que acontece? Se eu tiver oportunidade, eu vou te contar um júri meu que eu fiz no interior, que eu quase morri de rir, que eu condenei um cidadão. Então, no dia que eu passei no concurso para promotor, a primeira pessoa que soube foi ele. Eu corri com o jornal pequeno e mostrei para ele, ele ficou muito satisfeito. E em 1979 eu me formei.
e fiz o concurso para promotor, passei no concurso, 500 e tantos candidatos. Eu passei em 8º, caí para 15º, porque eu não tinha nem o diploma ainda de bacharel em Direito. Bacharel. Eu fiz o concurso ainda com a declaração de que eu ia me formar em novembro, porque o concurso foi em outubro, setembro e outubro. E quando foi em maio, se não me engano, ou junho, eu já estava promotor de justiça. E Fui nomeado por João Castelo para Cândido Mendes. Aí que eu quero te contar essa história também, que é muito, muito divertida. Eu fui com o meu ato de nomeação, peguei o ato de nomeação na mão do governador, era assim que se fazia. Pegava o ato de nomeação na mão do governador, ele dava parabéns. Aí eu fui lá na procuradoria, quando eu cheguei lá, eu fui perguntar para o meu corregedor: doutor, onde é que eu vou? Para qual comarca? Ele disse: meu filho, você vai para Cândido Mendes. Era doutor José Pereira Gomes. Acho que já faleceu, já deve ter falecido. Ele já era 60, quando isso em 1980, imagina, já 40 e tantos anos. Ele disse: mas não fique triste, porque é pertinho, quer ver? Olhe. Aí ele se levantou e botou o palmo assim, que tinha um mapa, Max, com aqueles... umas coisas, os alfinetes que eles colocam. Ele disse: não dá nem um palmo de Cândido Mendes para São Luís. E eu passei 48 horas de barco. E como a gente estava conversando off, e a gente pode falar, tipo assim, sem energia, né? Naquela época, imagina. Sem água. Sem água. Aí, tipo, esse cara me mandou pra puta que pariu. Mais ou menos. Mas era comarca, né? Aí eu fui para Cândido Mendes, eu respondia para Cândido Mendes, Carutapera, Godofredo Viana, Luiz Domingos, Maracaçumé. Isso tudo era meu. Era um termo da comarca. Imagina. Sabe como é que a gente se comunicava, Max? Na época do eleitoral, o Mário Lima Reis, que ainda está vivo, que era o juiz, um excelente juiz. Aí, muitas das vezes, a gente, quando ia fazer qualificação eleitoral, tu sabe o que é qualificação eleitoral, Max? Explique, eu tô na frente do professor. Porque hoje em dia você tira uma foto 3x4, faz aquele negócio todo e já sai com o seu título de eleitor aqui. Naquela época, não. Era papel, cada título tinha fotografia e atrás, com todas as suas características, nome de pai, nome de mãe, quando nasceu, tudo. E atrás era para 9 carimbos, para 9 eleições. Então, você tinha que fazer aquele papel com escrivão, com máquina, tudo. E a gente usava a rádio educadora para ir nos povoados. Tudo muito manual, né? Tudo manual, tudo manual. Aonde é que tinha computador? Ninguém sabia nem o que era computador, Max. Era uma máquina Remington pequenininha, portátil, uma resma de papel, um bloco de chameca para botar no papel, o carbono e caneta Bic. Era tudo que se tinha nessa vida. E quando tu tava no final de uma denúncia que tu errava, que tu tinha que rasgar o papel todo e começar tudo de novo. E fazer de novo. E hoje em dia você apaga uma coisinha, né? E a gente usava, Max, na época, 2 programas de rádio. Bom dia, compadre, boa tarde, minha gente. Eu não sei se você já ouviu falar disso na Rádio Educadora. Não. E esses programas da Rádio Educadora, que era a rádio Era a rádio católica. Católica, é? Ainda existe essa rádio? Ainda existe. Então era nessa rádio que a gente dizia: bom dia, alô, fulano de tal, avisar fulano morreu, o promotor e o juiz da comarca tal irão com a qualificação eleitoral para tal lugar em tal dia e tal hora. E quando a gente chegava, tava fila de gente para qualificar. Eduardo, tudo isso se passou, tu chegaste em São Luís em 86 como substituto. 92 se tornou procurador. Isso. E aí os desafios eles foram aumentando. Cada vez mais. Né?
quando começou a agir com o povo e pelo povo. E cada vez mais difícil, Max. Porque quando a gente é promotor do interior, a gente resolve mais fácil as coisas. O interior é menor, Cândido Mendes era pequenininho, qualquer coisa, vai, chama o prefeito. Prefeito, esse cidadão tá sem colégio, prefeito. Dê um jeito, dê seu jeito. Dava o jeito. Então, mas aqui em São Luís Grande, você sabe que tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil e pelas próprias situações, né, É verdade. do contexto que vivemos, tanto político como da nossa sociedade. Antes de ser procurador-geral, eu fui corregedor durante 3 mandatos. Nesses 3 mandatos de corregedor, o que eu mais sentia pena era da população que saía dos lugares mais hipossuficientes. Às vezes, tu sabe, Max, que eles saem sem dinheiro até para comer, na verdade. Sim. Mas querem falar alguma coisa com o promotor, com o juiz. E eu dizia para mim mesmo, se um dia eu for procurador-geral e for mandar, tiver o poder de mando nessa instituição, eu vou criar uma situação onde eu vou levar o promotor aonde está o hipossuficiente e não o hipossuficiente onde está o promotor. E fiz isso. Fez isso. Conta um pouco pro público como o senhor fez isso. Vou te contar. Eu ganhei 2 trailers da Vale do Rio Doce. Eu fui na Vale do Rio Doce, conversei com eles. Eles me deram 2 trailers montados de tudo. Com internet, com banheiro, com tudo que estão lá dentro do Ministério Público a serviço da população. E eu criei 7 promotorias distritais. Então, hoje em dia eu tenho promotor em Cidade Olímpica, Cidade Operária, Coroadinho, Liberdade, em todo lugar que você vai, tem o promotor daquela região. Ou seja, nos bairros periféricos de São Luís. Os mais hipossuficientes. Você sabia que o bairro da Liberdade é o bairro negro maior da América Latina, que tem mais de 250 mil moradores? Sim. Como Coroadinho é a terceira maior comunidade do Brasil. Exatamente. Aí como é que eu não vou tratar de uma comunidade dessa, Max? Me diga. Não tem como, porque elas são gente. Claro, meu irmão, todo mundo precisa de tudo. É aquilo que papai me dizia. Pegue o beliscão e veja se você não sente a dor. Vamos falar sobre acessibilidade. Vamos. Né? Acessibilidade em São Luís, eu não quero aqui começar falando somente de calçadas, de rampas, mas de acessibilidade à saúde em São Luís. Como é que está hoje? Eu acho que saiu de -1 para 2. Se eu te der uma nota até 10. Eu acho muito difícil, porque se você passar nos hospitais públicos, você vê que as filas são intermináveis. Você já foi de madrugada, passou pelo Hospital Aldenor Abelo, para saber as filas que tem de gente? Inclusive, eu fiz trabalho voluntário durante 13 anos no Aldenor Abelo, então é uma realidade que você sabe que eu conheço mais do que eu. Você sabia que 2022 ou 2023 eu levei o diretor do Hospital Aldenor Abelo na Assembleia Legislativa e lá eu consegui 4.200.100 mil reais de cada deputado para que o Aldenor Abelo não fechasse as portas. Porque até falta de Você já imaginou se o Aldenor Abelo fechar as portas, Max? Agora eu que lhe pergunto. É uma coisa que não tem como imaginar. Atender grande parte da população, não somente da Grande São Luís, mas também dos interiores. Uma coisa que eu lutei muito com os políticos, com os prefeitos de interior, para que eles melhorassem a saúde nos interiores. Você sabe que eles jogam esse povo todinho aqui na capital. Quer dizer, né? Hoje se pensa que levar uma ambulância para o interior, para uma prefeitura dessa, tá tudo certo, mas
a população precisa mais do que ambulância, né? A ambulância não é outro fator a não ser um ônibus, né? Para trazer para a capital quem está doente, né? Doente e Aí larga na capital aqui no Socorrão e tchau. Mas nós somos culpados disso, Max. Sabe por quê? Porque quem manda somos nós que temos direito a voto. e aí eu te faço uma pergunta. Até onde a nossa voz ecoa? Até onde ela tem eco? Muito pouco, porque sabe por quê? Porque só o que liberta aí é a educação. Sem educação você não tem liberdade. Se você não tivesse educação, se você não tivesse estudado, você estava com uma algema invisível nos seus braços. E principalmente uma mordaça na sua boca. É isso que acontece quando você não tem educação. Infelizmente, nós temos no nosso estado quanto de analfabetismo ainda, o nosso índice. É muito alto e hoje eu vi até uma entrevista. Se tratando de pessoas com deficiência, a gente tem os maiores índices de pessoas com deficiência do Brasil, né? Onde se pensa que a gente já vai falar, disse que o senhor foi assim um dos caras que incentivou a questão da regulamentação do que se chama hoje de calçada legal, Sim. né? Para o acesso, não somente para o cadeirante, mas para o idoso. Fala um pouquinho, e Dr. Douglas ajudou aí. Olha, o Dr. Douglas é um juiz que tem muita sensibilidade, e o Ronald também. O que está faltando para eles, o que faltou para eles na minha época que eu fiz, foi dar um empurrão em cada um. Principalmente no Dr. Ronald, que eu era chefe dele. E eu empurrava ele todos os dias, porque é muito preparado, Sim. é muito competente, mas eu acho que está faltando, não é para ele, é para as autoridades terem um pouco mais de sensibilidade e reconhecer mais rápido o que é requerido. É isso que está faltando. Eu acho que a gente entra naquela questão, doutor, que não é comigo, então não é com ninguém. Então. Mas não é assim não, Max. É o seguinte, na minha família não tem ninguém que precisa de acessibilidade, então eu não tô nem aí para ninguém. Só que ele se esquece de que as pessoas que têm acessibilidade, que precisam, são gente. E todo mundo é igual. E aí, tá na Constituição, papai. Temos direito de ir e vir. E o amanhã, como a gente conversava. Não é isso. Eu não sei se daqui a 2 minutos eu estarei em pé, falando, ou se eu estarei numa cadeira de roda, ou deitado. Não sei. Só Deus vai saber como é que eu vou ficar. Além da mobilização do poder público, o que eu acho que falta para a nossa população para poder fazer esse movimento acontecer de maneira genuína é a educação? Educação, eu acabei de dizer que só o que liberta é a educação. Não tem outra coisa nesse mundo que liberte fora a educação. Você já viu alguém letrado fazer o que os outros querem? Não. Você já viu alguém sem letras fazer o que os outros querem? Não. Então pronto, eu já lhe respondi. Quando você chega para uma casa de uma pessoa humilde, que não tem letrado, e você compra o voto, o que é que você está fazendo? Eu estou induzindo ela a fazer aquilo que eu desejo. Estou tirando a vontade dela própria. Não é isso? E então, e o que é que eu estou fazendo com ela? Eu estou subjugando. Subjugando. Concorda comigo? Sim. E aí eu lhe pergunto, trazendo isso para meu espaço. O senhor é uma pessoa sem deficiência, né? Um grande procurador. O senhor acha que era necessário o senhor estar aqui? Sim e não, mas o senhor está aqui porque o senhor primeiro desejou e o senhor enxergou a necessidade de estar aqui. É sempre bom, tá, Max? É sempre bom que a população saiba o que é que se faz por elas. É sempre bom que a população saiba o que é que está faltando. Porque, olha, todo mundo tem direito a tudo. O direito é igual a todos. Não é porque eu tenho
o almoço, jantar e café que o outro não tenha. Todo mundo tem direito a tudo, Max. É, a gente conversava um pouco ali nos bastidores. O Eduardo é um homem que sente. Todos nós sentimos medo, mas qual é essa proporção? Foi a hora mais decisiva que tu sentiu medo de tomar alguma decisão? Agora tu me pegou, porque já teve muitas noites que eu chorei sozinho. Você sabe, tem certos cargos nessa vida que lhe deixam muito só. E eu me senti muito só. Quando você precisa tomar decisões mais abrangentes e que vão modificar a vida de uma família toda. Às vezes, por exemplo, quando eu cheguei no estado do Maranhão como procurador-geral, que eu fui ver a nossa instituição, eu vi que nós tínhamos o GAECO como não tínhamos aparelhagem nenhuma quase. Aí eu saí, nomeei um promotor de justiça de minha confiança e saí para São Paulo, Rio, Minas e adquiri os instrumentos necessários para que nós pudéssemos ter a apuração condizente com o Ministério Público, porque nós somos o titular da ação penal. E como titular da ação penal, eu não posso dizer que Max praticou um crime se eu não tenho a prova suficiente para isso. Concorda comigo, Max? Sim, sim. E para que eu tenha essa prova, eu tenho que ter instrumentos para isso. E sem os instrumentos eu não vou ter nunca. E eu consegui, graças a Deus. E aqui eu tenho que dizer, por dever de honestidade, eu tenho que dizer a você que eu fui procurador-geral de 2 governadores. Flávio Dino primeiro, de 2020 a 22. E de Brandão, de 22 22 a 24. E se eu lhe disser que algum deles me pediu alguma indignidade, eu serei um canalha. Eles nunca pediram absolutamente nada. Eu podia entrar e fazer, processar políticos, fosse quem fosse. Nunca me disseram absolutamente nada. E não me negaram dinheiro do governo para a instituição Ministério Público, para que a gente pudesse fazer com que as nossas forças De enfrentamento. enfrentamento de averiguação tivesse os instrumentos mais adequados e mais modernos do mundo que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos o mesmo parâmetro de São Paulo, no Maranhão. A gente está vivendo um caos global. Global. Né? Global. A gente não pode chegar e dizer que é uma coisa exclusiva a nossa. Não é. Não. Eu acho que nós estamos vivendo neste país, eu não sei se nós vamos piorar, eu não sei como é que nós vamos ficar, mas a única coisa que eu posso te dizer é que as coisas vêm de muito acima. Tá, já entendi. A gente acha que é aquele que tá lá, né? Lá na rua dele. É aquele. Não é. Né? Então, o nosso governo federal é inclusivo? Olha, Max, eu vou te dar uma resposta que talvez tu fiques triste. Eu não sou muito ligado à política partidária. Nem eu. Eu não sei se ele é muito inclusivo, mas eu não sei se é porque eu sou meio doido e eu passo o dia inteiro estudando. Quando eu estou em casa, eu estou lendo. Eu gosto muito de ler, principalmente direito penal, que é minha área. Eu estou há 40 anos no direito penal. Então, mas eu acho que é inclusivo. Poderia ser bem melhor. Poderia ser bem Eu melhor. assisti um filme, que agora eu não recordo o nome, onde uma francesa ela vem, adota o menino, porque o menino, a mãe
colocou na FEBEM e ela achava que ali na FEBEM, né? Naquela época ia mudar, ia ter educação. Na, na verdade, a FEBEM, que, né, se virou um depósito de fabricar, né, malfeitores. Pré-malfeitores. Malfeitores. Pré-malfeitores. Pré por causa da idade, né? Então, é o que o senhor fala, falta muito para nosso povo É. esclarecimento, né? Eu acho, Max, que nosso país tem um grande erro. Sabe qual é o grande erro desse país, Max? Diga. É a falta de colégio. Eu acho que nós devíamos fazer como no Canadá. No Canadá, o menino, quando ele alcança 3 anos de idade, se ele não vai para o colégio, o pai e a mãe respondem criminalmente. Agora, o nosso governo Aqui tá meio difícil tu botar criminalmente uma pessoa, um pai e uma mãe para responder. Lá no Canadá, quando você tem 2, 3 filhos, tem muito. Aqui tem 10. Não, Aqui a situação tá difícil. e olha que o Mas eu governo acho que tem devia ser obrigatório mesmo isso. Em todos os bairros devia ter colégio, devia ter tudo isso. Mas, doutor, é interessante isso que o senhor trouxe. Aí o nosso estado, quando eu falo nosso estado, eu falo o nosso estado brasileiro, Brasil, sim, Brasil, certo. ele lançou um programa, Pé de Meia. O menino vai estudar e é incentivado com valor, né? Mesmo assim, as evasões elas não têm caído. Mas o dinheiro tem vindo? O dinheiro tem vindo. E onde é que está esse dinheiro? Como é que funciona o programa só para... Esse é que é o problema. Eu não sei como é que funciona esse programa, eu não estou sabendo. É chamado Pé de Meia. Estou fazendo nenhuma propaganda aqui para o governo federal, é só um esclarecimento para o público. E aí a criança vai estudar, a cada findar de semestre, ela recebe um valor que é tipo uma poupança, a cada mês é R$200, no final do semestre ela recebe lá aquilo que ela acumulou, ela não pode faltar na escola. E quem é que vai averiguar se foi, se estudou, se não faltou? Essa fiscalização, ela realmente é falha, né? E eu vi relatos de professores próximos a mim que recebiam ordens de mandatários de escolas, dizer, olha, tu coloca a presença no fulaninho, na fulaninha aqui, para não perder o benefício, a Bolsa Escola, a Bolsa Família e agora o Pé de Meia. Aí o aprendizado, onde é que fica? Lugar nenhum. Né? E aí como é que fica a votação? Como é que fica? Né? Aí a gente não consegue sair de um atraso, né? Tipo aqui na minha situação, vou mudar uma cadeira de roda para ele, tá tudo resolvido, mas se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui. Antigamente, quem era analfabeto é porque não sabia ler e escrever, não é? Sim. Hoje, se tu sabes assinar o teu nome, tu já não é mais considerado analfabeto. Tu é analfabeto funcional, que chama. Mas é chique. É chique. E tu achas que isso é certo? Erradíssimo. Também acho. Que é o que a gente conversava. Esses parâmetros estão totalmente errados. Eu tenho problema de coordenação, nem por isso Tu deixou de estudar. eu deixei de estudar. Tu tinhas uma grande desculpa, não era? Tinha. Né? O que para mim seria um absurdo se tu fosse meu filho, e tu tem idade para ser meu filho, se tu não fosse estudar, infelizmente tu ia apanhar. Eram as grandes perguntas que me... Aí hoje em dia, Max, o pai chega e diz assim, menino, tu vai para colégio? Papai, hoje eu não vou, eu vou te dar uma cintada. Eram umas grandes perguntas... O que é que acontece quando ele diz isso? Hoje, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Ele mesmo vai denunciar o pai. Aí vem o conselho tutelar. Aí o inferno tá feito dentro de casa, não tá? Tá. O engraçado... Eu vou te contar uma história aqui rápida. Conta. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que o filho dela tinha 11 anos de idade. Ela botava o pequeno para ir pro colégio, o pequeno disse que ia pro colégio, ia jogar bola,
Quando foi no final do ano que ela viu, o pequeno não tinha passado. Não sabia nada. E ela deu umas murradas no pequeno. Não matou, não maltratou. Deu uma cipuada no pequeno. O pequeno disse: eu vou pro conselho tutelar. E foi. Ela recebe uma intimação. Ela recebeu uma intimação do conselho tutelar. Eu disse: e aí, o que é que tu fez? Ela disse: ah, doutor, foi simples. No dia que era para eu ir lá no conselho tutelar, eu arrumei a sacola dele, levei tudo sem ele saber. Quando eu cheguei lá com ele no conselho tutelar, que a mulher chegou lá com aquela cara, sente aí. Ela sentou. Você bateu nessa criança? Bati. Por que que você bateu? Porque não foi pro colégio, não aprendeu nada, então. Você sabe que você pode ser processado, que você tá errada? Sabe o que ela fez, Max? Ela disse: doutora, com Um licença. momentinho. Pegou a Tá sacola aqui e a disse: sacola. pode levar a criança para a senhora, eu não quero mais ele. Não, aqui ele não pode ficar, não pode de jeito nenhum. Eu não tenho como ficar com essa criança. Não, eu não quero mais ele, não. De jeito nenhum. Aí a criança começou a berrar: mamãe, não faz isso. Ele: não te quero mais. Tu vieste me denunciar, pode ficar com ela. Fica com ela. Gerou um inferno entre os três. E ela foi embora para casa. E o pequeno saiu correndo atrás dela com a Só uma sacola. curiosidade, esse imbróglio todo caiu no teu colo? Não, eu só conheci. Ah, tá. Não era comigo. Ah, Não, sim. deixa eu te contar. Quando foi no outro ano, ela me disse: sabe quanto o menino tirou? 10 em todas as matérias. E nunca mais faltou uma aula. Quer dizer, foi bom, né? Foi Ela bom, ter feito isso com o menino, não foi? sim. E, Eu acho que eu e faria isso contigo também. aí vamos dar as histórias. Tá ali no bastidor um amigo meu que estudou comigo, enfim. Vamos dar as histórias. E aí perguntava, mesmo cadeirinho tu apanha? Apanhava. Tá certo. Eu apanhei muito. Eu apanhava. Meu pai tinha, acho que na época, uns 120 quilos, era né, avantajado. E uma vez eu fiz ele correr atrás de mim. Fiz. Como? Ele pediu para mim parar de fazer alguma, eu não lembro o que que era, pediu para mim parar de fazer. Quando eu vi que ele levantou, como eu tinha agilidade de andar pelo chão, eu corri pelo chão. E ele correu atrás para te bater. Mas ele não me pegou. Viu? Bem feito. Ele não me pegou. Mas Eu apanhava de cabo de vassoura. apanhei muito de cinto. E nem por isso a gente se tornou Não, pessoa ruim. não. E sabe o que é que o papai dizia para mim? Da bunda para baixo, tu apanha, porque não tem órgão para fazer mal. E nem por isso a gente se E tô tornou. aí, pronto. É, E eu queria ele vivo, para me bater de novo. e o legal que o senhor trouxe, os avanços das políticas públicas elas foram importantes, mas essa superproteção, não pode isso, não pode aquilo, esse politicamente correto, tem prejudicado. E Max, o que é que tu entende por politicamente correto? Me explica aí, meu irmão, porque até hoje eu não achei uma definição correta. Politicamente correto é aquilo que É tu passar por cima de teu pai e tua mãe? é aquilo que a sociedade acha que é certo no olhar dela, que às vezes não é o teu olhar nem o meu olhar. Verdade. E vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Em relação a pai e mãe e uma criança, é politicamente correto não dar correção pro filho? Claro que não. Como a gente acabou de dizer, se eu estou aqui, eu estou aqui e somos cidadãos de bem. Então, foi politicamente correto, não foi? Foi. Tanto foi que você é um homem honesto, trabalhador, eficiente, eu também, e todos dois pegaram. De vez em quando um puxão de orelha, um beliscão. E essa que é a minha pergunta. Essas políticas, entre aspas, poli- é, politicamente corretas que vem aí, tem destruído a vida Familiar, eu familiar. acho que tem. Eu acho que tem. Acho que tem. Mas olha, o que mais está me deixando triste de uns 5 anos para cá, sabe o que é, Max? É essa desgraça aqui.
Eu não vejo mais criança brincar na rua. Eu não vejo mais criança empinar papagaio. Eu não vejo mais criança brincar de bicicleta. Eu não vejo mais criança brincar de Pedro Fugido. Sabe o que é Pedro Fugido, né? É um bater coroada na cabeça do sim, outro. não tem. Eu não vejo mais criança brincar de nada, de totó. Nada. Não brinca mais nada. É só preso aqui, onde estão trazendo doenças, né? De ansiedade, doenças mesmo A gente entra no psicológicas. restaurante, a gente olha a família, cada um com o celular na mão, Eu, todos comendo e com o celular na mão do outro lado, né? eu, Ninguém fala. eu vi uma experiência de vivência, né, sobre isso. Chegavam os casais, né, no restaurante, e a hosta chegava e perguntava: olha, é o seguinte, se você deixar o celular, você vai ter uma sobremesa de graça ou talvez a metade da conta. Só um deixou depositado o celular de 50 casal. Só um Meu Deus do céu. aceitou. Aí tu vê a dependência Dependência miserável. de uma tecnologia. É verdade, Max. E tá piorando, Max. Muito. E talvez daqui a um tempo a gente não consiga controlar isso. É verdade. Isso Eu fico muito triste de ver isso. E o Eduardo Nicolau, esportista, qual time? Não vai dizer que tu é flamenguista, porque a gente vai acabar o podcast agora. Então tu pode encerrar, porque eu sou flamenguista, doente. Adoro o Flamengo. Rapaz, a gente tá tendo um problema sério, que quando eu chego nessa parte de bater bola, eu não consegui trazer um vascaíno como eu. Mas, rapaz, Max, tá difícil de vascaíno, meu papai. Tá muito difícil. Eu acho que de 1 milhão tu encontra um. Eu sou flamenguista, né? Tu és flamenguista também? Vascaíno. Ah, devia ser flamenguista. Quando eu for pro Rio agora, que eu sempre estou no Rio de Janeiro, eu vou trazer uma camisa do Flamengo de presente pra ti. Não, traga um outro mimo que eu agradeço, né? Mas a camisa do Flamengo... Mas eu acho que eu vou trazer uma camisa do Flamengo pra ti. O Flamengo aqui é uma... Max, tu já foste do Maracanã assistir um jogo do Flamengo? Não, do Flamengo não. Não. Max, no dia que tu for assistir o jogo do Flamengo, tu vai virar flamenguista. Porque não tem coisa mais bonita do que aquela população gritando. O senhor disse que o senhor é maluco, eu também sou maluco, mas a nossa única diferença é que eu sou vascaíno, então, né, e o senhor é flamenguista, mas... Qual era teu apelido quando era criança? Quando tu era criança? Vários. O meu era Diabo Louro. E o cabelo, cadê? Caiu, meu filho. Olha, com a idade, tudo acontece. Eu tenho 70 anos, Max. Mas bem vividos. Mas eu ainda faço muita ginástica. Eu acordo 5 horas da manhã, faço 6 quilômetros de caminhada em menos de 1 hora e depois eu vou para academia. Para estar bem fisicamente. Mas isso eu faço todo santo dia. E deve treinar bem. Agora, de Eduardo Nicolau para Eduardo Nicolau. Eduardo Nicolau é realizado. Se eu voltasse, eu queria fazer exatamente o que eu fiz. Tudo de novo. Isso. Só estudar um pouco mais. Porque eu larguei a filosofia, eu me formei em Direito e Filosofia. Eu devia ter estudado mais um pouco de filosofia. Mas quando eu me aposentar, eu vou estudar mais filosofia. Vou largar o direito criminal e vou passar para filosofia. Eu não quero advogar. Beleza. O maior amor da vida do Eduardo Nicolau. Já sei que o amor da tua vida é o direito, é o povo, mas amor maior do que esse? Minha mãe. E São José de Ribamar. Se o Eduardo Nicolau tivesse que ser um super-herói? Eu nem sei qual era. Mas eu te dizer. O Batman, o Homem-Aranha, o Superman. Não, nenhum Ou pode desses. escolher um dos Vingadores. Não tem problema.
É porque eu quase não assisti esses programas, não sei. Eu acho aquele da boca assim, como era o nome? Que era bandido. O Coringa. Eu queria Mas ser o o Coringa. Coringa é do mal. Mas eu queria ser o do mal. Tu queria ser do mal? Eu queria, porque eu nunca fui do mal. Eu queria experimentar ser do mal. Eu fiquei Eu sempre fui eu fui sempre do bem. Será que do mal não seria bom? Outro dia eu tava refletindo isso. Será que ser do mal não seria bom? Hein? Ainda tô em dúvida. É. Eu que tava refletindo isso. Será que Sabe se por eu quê, fosse do Max? mal? Porque a gente sempre foi do bem e sempre pegou porrada. Eu sempre fui do bem e É sempre isso. peguei porrada. Será que se eu fosse do mal eu não seria menos, apanharia menos? É, a gente ia ter sensação, e eu me incluo contigo nisso, a gente ia ter sensação que apanharia menos. Mas uma coisa o senhor sabe que é certo, a colheita sempre vem, e quando vem, aí É verdade. Mas olha, eu vou experimentar ser do mal um dia na minha vida, ser o Coringa. né? Porque, poxa, eu apanhei muito, cara. Eu já apanhei muito. E quando eu fui PGJ, eu apanhei muito mais. Eduardo, por E, que que... Max, deixa eu te dizer Pois uma não? coisa. Eu Claro, nunca fiz política partidária. Não gosto. somos dois. Não gosto. Nunca me filiei a nenhum partido político. Na verdade, eu era contra a revolução, contra o coronelismo, contra os generais no poder. Eu queria que tivesse a democracia quando eu entrei na faculdade, porque eu acho que o melhor regime é o democrático, em qualquer circunstância, mesmo que seja falho como o nosso, tá? Todos os regimes têm falha, mas é melhor ser no regime democrático do que no totalitário, você sabe disso, né? Mas assim mesmo, eu vou te dizer que eu nunca me meti em política, nunca quis ser político, nunca. Mas a nossa política devia olhar melhor para o ser humano. Às vezes até olham, mas ignoram, sabe? Essa é a grande. O problema não está em ver, é em querer ver E fazer, e fazer. Ter vontade verdade, de fazer, fazer alguma de coisa a fazer mais algo, pelas pessoas. né? Eu fico triste quando eu vejo quem tem o poder de fazer não fazer. Isso me Agora, dá muita raiva. Talvez isso que tenha, isso que que tá. me dê vontade de ser o Coringa. Coringa, Talvez seja. o Coringa, no final de tudo, ele nunca se deu bem. Ele tá lá. É isso. Por isso que me deu só vontade uma vez só. É uma tristeza. Né? É a única tristeza que eu tenho na minha vida. É de ver pessoa passando fome, passando necessidade. E, Max, eu tenho um caso que todas as vezes que eu olhava esse cidadão, eu chorava. Eu vou te contar. Vamos lá. Eu não sei se você conheceu ou conhece, eu não sei se ele ainda está vivo. Nunca mais eu olhei quando eu passava ali perto daquele elevado que tinha Lusitano ali na. Sim, sim, sim. Que eu acho que o senhor vai se referir a um cidadão que ficava na porta onde era a Lusitana. Ali com uma canequinha Tinha, sim, sim. sem braço. Sim, sim. Sei. Rapaz, quando eu olhava aquele cidadão, eu só tinha vontade de chorar. Quando eu sabia que eu ia passar lá, eu já pegava uma célula de R$ 20, 30, botava 20, 30, R$ 50, o que eu tivesse. Eu já ia com o vidro do carro aberto para depositar na canequinha dele. Mas aquilo eu depositava chorando, sabia? Por que que aquele homem não tinha o poder do Estado, não segurava aquele homem? Por que não fazia aquilo com ele? E aquilo me dava muita tristeza, sabia? Aí eu vou cumprimentar com um meme, né? Eu acho que a pessoa vai me assistir, mandou um meme pra mim, muito do meu coração. Mandou um videozinho pra mim, onde dizia assim, olha, é o seguinte, aí chegava uma menina, olha, quando eu ser presidente, eu quero ajudar os pobres e fazer isso e aquilo. Aí vem o pai e diz assim, é,
para te fazer isso não precisa ser presidente. Tem ali um terreno para capinar e eu tenho R$ 50 para me poder Te pagar te pra fazer. pagar para fazer. Aí você capina e aí você dá para o mendigo. Ela diz, ué, mas eu vou trabalhar e dar para ele. Aí ele diz, né, que é uma crítica política. Bem-vindo à direita. É, Né? exatamente. Mas você ser bom não tem nem nada a ver com política, tem a ver com essência. Com essência, claro. Né? Às vezes você decide ser bom sem ter nada em troca, só porque você é bom. E eu entendi isso. Sim. Sem ter lado de direita e esquerda. E é isso que o senhor está demonstrando hoje pra gente. Não precisa. Não precisa. Não precisa ser político partidário para nada, para ser decente, para ser sério, para ser bom. Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem política não são. Longe de mim. Até porque eu não sou Deus para averiguar tudo. E aí é onde eu... Mas eu particularmente, eu tenho muitas decepções na vida com isso. Acho que todos nós temos decepções com ocorridos em nossa vida, na sociedade, na vida pública, na vida particular. E, né, e quando o Senhor chega e se desnuda de dizer... Porque assim, todo mundo imagina o Maxwell é um cara, um herói. Doutor Eduardo é um cara, né, um procurador aí, é um cara que é duro, que não chora. A gente chora, droga. E muito. A gente chora. Claro. Eu não já lhe disse que muitas noites passei chorando. Chora, não chora, chora. Quem que não chora? Quem não chora não mama, querido. Não tem aquela história? Chora. Então, é verdade. É isso. E flamenguista, um cara que cuida, né, do físico, né? E eu queria te deixar suas redes sociais, né? A gente está encerrando aí o programa, né? A gente fala um pouco de tudo, né? Deixa tuas redes sociais, deixa teu recado. Eu queria te dizer que eu gostei muito de vir aqui. Eu tenho Facebook, Eduardo Nicolau, Instagram, Eduardo Nicolau, é tudo aberto. Quem manda alguma coisa que eu não gosto, eu respondo da mesma altura. Manda pra puta que pariu. Mando, por que não? Se me manda, eu também mando. Eu só mando quem me manda. Mas eu sou feliz. Esse é o recado maior que tem. Porque eu fiz o que eu quis. Eu estudei, eu tive a chance de estudar, estudei. E eu espero, é um recado que eu dou para toda meninada que for me ouvir. Vai estudar. Vai estudar. Porque sem educação você não vai para lugar nenhum. Você pode até pensar que você vai para algum lugar, mas você não dobra nenhuma esquina. Que não tem como. A informação, a educação, ela é tudo. E eu quero, assim, agradecer. Quero agradecer a sua participação, né? Em nome dos meus patrocinadores, Facam, Faculdade do Maranhão, Barbearia Rei Arthur, Turis Brindes, né? Pizzaria Uan, né? E Estúdio 7, por que não? Né? Que está aqui nos apoiando desde o início. Né? Deixo aqui meu agradecimento público, né? De ter essa pessoa transparente, sem papas na língua. E pode me mandar pra puta que pariu. Não precisa. Você é um homem honesto também, gostei muito. Já lhe conhecia, mas eu não conhecia tão a miúde quanto agora. E eu quero te dizer que eu fiquei feliz de saber que você é feliz. A gente tem que ser feliz. É isso. Até porque a felicidade, ela não ela é um estado. Ela é um estado. Mas a gente tem que manter esse estado sempre, a maioria do tempo das 24 horas. Com certeza. Porque isso que nos engrandece é ser feliz para fazer os outros felizes. A gente primeiro tem que ser feliz
para deixar os outros felizes. Quem não é feliz não deixa ninguém feliz. Se você já sai com a cara de puto de dentro de casa, com aquela amarrada de quem tá com uma cagadeira terrível, você não pode ser feliz, você não faz ninguém feliz. Nunca. Como é que eu vou te fazer feliz se eu já sou um cavalo? Não tem como. Não dá. Não é que o cavalo não seja lindo, mas um cavalo assim, de brabo, de mal educado, de Aquele que dá o coice. dá uma patada, dá coice, boçal, não dá. Não é Eduardo Nicolau. Foi maravilhoso. Encerramos mais um podcast Acessibilidade Meu Mundo com ele, Eduardo Nicolau.